Estamos de volta com o quadro em Foco, onde estamos debatendo o caso do menino Marcelo, de 13 anos, que é o principal suspeito de matar os pais, a tia e a avó e depois cometer suicídio. Aqui ao meu lado, como você acompanhou, o doutor Eduardo, que é advogado, a psicóloga Catiusa e o nosso querido Joaquim Lacerda, jornalista. Bom, me parece que a opinião de vocês estão de acordo com que o menino não é o culpado, aparentemente ele não é o culpado. E aí tem uma série de questões que foram colocadas de que um amigo da escola disse que o menino falava que queria ser matador de aluguel, já havia sonhado com isso, que o menino falou para este amigo que iria matar os pais e fugir, que ele usava no perfil dele do Facebook a imagem de um game, de um assassino de game, né? Será que tudo isso, então, não faz parte de uma armação feita já que já vem sido feita porque os pais sabiam demais, porque o pai era da rota, porque a mãe era soldado, e aí isso já foi sendo armado para incriminar o menino, porque daí é muito mais fácil. Eu sei que eu estou levantando uma polêmica aqui, mas assim, não é muito mais fácil incriminar um menino que também já está morto e não vai poder julgar ninguém? O Alonso falou muito bem, morto não fala. E vamos partir de duas premissas. Uma, primeiro, que foi o menino. Então, alguma coisa influenciou no comportamento dele. Talvez, como se disse, os pais, dois policiais, que diuturnamente discutiam problemas da polícia e que isso veio afetar a formação desse menino. E digamos que foi o menino que cometeu. Então, a idolatria dele por um ídolo de desenho, que seria um vingador, alguma coisa assim, ele pode também ter incorporado essa situação. Por isso que eu sou muito fã do Charlie Chaplin, quando ele dizia que além de conhecimento, nós temos que ter amor e carinho. E talvez tenha faltado neste momento, devido à ausência dos pais em casa, que somente a avó direcionava um carinho e amor para essa criança. Isso levando para o lado que ele cometeu esse delito. Então eu poderia até entender que, dentro da sua percepção, ele teria trazido para si essa responsabilidade de ser o salvador da pátria, o vingador ou algo do gênero, e que veio cometer esse bárbaro crime. Mas eu penso, por outro lado, que o ídolo não morre. Então, o mocinho, no final da história, tem que sobreviver. Sim. Então, poderia ter ele matado o pai, a mãe, a avó, todo mundo, e, com certeza, através dos meios de comunicação, ele tem notícia de que nada aconteceria com ele. Claro. O que leva os menores hoje a cometer atos infracionais, na certeza da impunidade. Então, eu penso que a sociedade deve pensar e que é responsabilidade nossa, não somente dos pais, mas da sociedade como um todo, dos educadores e do Estado, principalmente, dar condições para que nós tenhamos uma juventude mais organizada, com mais saúde mental, e tudo isso tem condições de se proporcionar. O que falta é vontade. Exatamente. Catiusa. A questão, Paloma, que foi bastante levantada também é em função de que se esse menino ele tinha algum transtorno mental, alguma coisa, uma esquizofrenia, uma psicopatia, né? E na realidade, pelas informações que a gente obteve, não dão indícios de que ele já carregava com ele um transtorno mental, né? Ele, a princípio, tinha boas relações com os colegas na escola, tinha boas relações com os professores, né? Tinha boas relações em casa, tanto é que todos os parentes dizem que ele era um menino afetivo, um menino afetuoso, que conversava normalmente, porque o que nos dá indicativo quando uma criança vai para um consultório, uma criança chega para o atendimento e a gente percebe que essa criança tem alguma alteração ou tem alguma possibilidade de transtorno se instaurando, né, são justamente essas questões, o quanto essa criança ela consegue vincular com as pessoas que estão ao redor dela, né, na escola ela consegue ter amiguinhos da faixa etária dela, um outro indicativo é o quanto ela consegue falar a respeito dela, né, falar a respeito das coisas que a rodeiam, que a cercam, e um outro indicativo é uma criança que está na escola e ela apresenta um bom desenvolvimento, um bom desempenho,
e de repente ela começa a regredir, ela começa a ter dificuldade na aprendizagem, começa a ter algumas dificuldades no convívio, são pontos que a gente precisa olhar com mais atenção para essa criança, porque esses pontos estão nos indicando que há algum problema na dinâmica familiar. A princípio, pelos relatos que se tem a respeito do Marcelo, ele não tinha dificuldades em nenhum desses sentidos, né? Exatamente. O que acabam deixando de lado essa situação de que ou ele pode ter uma esquizofrenia ou ele pode ter uma psicopatologia. Nesse sentido, me parece que não. Né, que ele não desenvolvia nenhum transtorno mental. Exatamente. E aí, Lacerda, você comentou que, por defesa, o pai pode ter ensinado a dirigir, pode ter ensinado a atirar. E aí o menino, se ele realmente cometeu, foi com a arma da mãe, a qual ela não tinha autorização para ter. Então, é lógico, a gente vê também algumas falhas, é lógico, pai e mãe cometem erros, óbvio, mas será que eles não deixaram essa situação livre demais para que esse menino, se realmente ele é ocupado, para que ele se sentisse um vingador? Exatamente. Eu vou pegar a tua linha de raciocínio anterior e para tentar passar o meu ponto de vista, também no que o doutor falou. Quando você disse, eu não estou dizendo que eu não quis dizer que os pais agiram de forma correta, e o doutor está certo, sim, e ensinar ele, não foi isso. Eu quis colocar o mundo em que eles vivem e a preocupação que o pai e mãe é uma tensão muito grande e provavelmente, se eles tiveram a intenção, não foi a pior. E aí vamos para o Vingador. Vamos para o Vingador. Eu não vejo o Vingador como um bandido. Eu vejo o Vingador, dentro do conceito, e o doutor Eduardo disse, como um mocinho. E também concordo com o doutor Eduardo, quando diz que o mocinho não morre no final. Você fez, fez a vingança, você matou os bandidos e você é o herói da história. Agora, quem é o bandido nessa história? Pai, mãe, a avó que criou? Né? Dentro desse conceito, aí temos que entrar na análise dela aqui. Sim. Né? E tentar avaliar se ele via essa família dessa forma. Mas a doutora traçou o perfil desse menino, pelo que ela tem de informação, que não levaria a isso. Né? Então, eu vou continuar tirando esse menino, mesmo a gente partindo do princípio aqui que ele é o assassino, né? Mas eu continuo tirando ele. E quando falo em matador de aluguel, eu não consigo encaixar isso dentro desse contexto. E aí vem uma outra coisa que você levantou lá no início. Essa armação toda para se chegar aonde se chegou. E eu entendo o seguinte, que o que aconteceu, apesar dos erros que ficaram na cena do crime, na minha concepção, sem qualquer conhecimento técnico, mas para qualquer leigo, né? Acho que dá para a gente perceber que houve ali uma série, é só você ir analisando os fatos, né? Ele, para chegar onde chegou, não dava para se fazer ou iam entrar ali, fingir um assalto, ou iam matar ele na rua, como acontece muitos os bandidos matarem da rota e tal, ou eles queriam fazer uma coisa muito bem feita, porque mais de uma pessoa sabia do que estava acontecendo, e aí extermínio literalmente, e não por um grupo de bandidos, sim por um grupo de bandidos que muitas vezes estão usando fardas, e isso a gente já viu que infelizmente acontece. Então isso foi muito bem planejado. Você plantar informações, criar situações, até induzir de uma forma indireta essa criança. Pode ter certeza que não vamos ficar surpresos se dentro desse contexto, no final, se descobrir que não foi menino, a gente encontrar alguém muito próximo da família, envolvida nesse processo. Por quê? Porque de repente teve a influência de ajudar o menino, de brincar, o Vingador, aquelas coisas que tu vai jogando e criança... ela vai absorvendo muito facilmente. Não sei se a doutora vê por esse lado, doutor também. E aí cria essa fantasia. E outra coisa, se você pensa em ser vingador dentro de uma família de policiais, você tem que pensar em matar bandido. Você não pode matar gente do bem. Exatamente. Porque aí você é bandido. Como é que não se encaixa dentro desse contexto o fato de ele querer ser um matador de aluguel? Entendeu? Salvo um outro fator. Se o pai dele... né, por algum motivo ele soubesse que o pai dele, eu já ouvi o pai dele falar, que agia dessa forma. E aí muitas vezes, aí entra o lado que pode levar ele, dentro desse contexto, ele ouviu o pai falar, ele viu uma situação em que o pai vivenciou isso, e isso, né, ficou guardado dentro dele, não sei. E eu acho essa hipótese muito pouco provável, mas nada impede também que o pai dele, com a farda,
venha a ser Deus livre guarde, que eu estou falando aqui bobagem, estamos aqui. Sim, mas levanta a hipótese. Tivesse uma hipótese, mas eu não considero isso, né? Até porque eles estavam denunciando, né? Mas é complicado. É verdade. As dúvidas permanecem, né? E a gente realmente torce para que a polícia consiga esclarecer. E mais ainda que não tenha sido menino, no fundo do meu coração, eu torço para que essa instituição familiar não tenha sido abalada dessa forma, por mais que não tenha volta, que todos morreram, né? E fica a dor para aqueles que ficaram da família, mas que realmente esse menino tenha sido criado num ambiente familiar de amor, de paz, e que isso tenha sido causado por outras pessoas e que achem os culpados realmente e que eles paguem por isso. Agradeço muitíssimo a participação de vocês. Gostaria de ter mais tempo para falar, mas não nos cabe. Uma complementação. Sim. O que me indigna é o fato de nós não vermos nenhum movimento apoiando a família. Em nenhum momento eu vi. Só o Facebook, né, doutor? Só o Facebook e as redes sociais. Quando o Estado que teria obrigação de prestar um certo conforto a essa família, não aparece ninguém. Exatamente. É isso que me frustra. Exatamente. Talvez seja mais fácil resolver assim, né? Estão todos mortos e o caso está encerrado. Só para encerrar, obrigado pelo convite e parabenizar o doutor Eduardo, que hoje está completando 20 anos de professor da Univale. Meus parabéns, doutor. Obrigado, foi um prazer estar aqui, estamos à disposição e faz parte da nossa vida também participar da sociedade, de uma forma ou outra contribuir. Com certeza. Estamos à disposição. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, doutor. Obrigada, Catiusa. Obrigada, Paloma. Obrigada, Lacerda. Voltem sempre, por favor. Muito bom promover debates como esse. A gente faz um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta com a Agenda Cultural. Até já.